Olha, gente, eu tô separando aqui a receita de hoje e eu tô a fim de passar a receita de um pão. Você gosta de pão, não gosta, Danilo? Eu gosto, claro. Bom, Danilo, gosta? Opa. Um pão de azeite com alecrim. Ah, O que esse você é acha da gente já diferente. começar com a receita, então? Vamos? Esse é diferente, hein? Vamos lá, tô curioso. É diferente, ó. O que a gente vai precisar? Ah, roda a vinhetinha aí com o nosso querido Nelson Gomes. Opa, vamos lá, vinhetinha aqui. Receita da Kátia. Do bom e do melhor. E olha, Danilo, esse é um pão tão gostoso, mas tão facinho de fazer, que dá para você fazer agora. E na hora do lanche da tarde, você comer esse pão que não precisa malemar de uma manteiga. Mas o máximo uma manteiguinha, porque ele por si só é muito saboroso. Ó, a gente vai usar um copo, então aquele copo medida tipo requeijão, de água morna. Uma colher de sopa de açúcar. 2 colheres de chá de fermento biológico seco ou similar de fermento biológico fresco. 2 colheres de sopa de alecrim fresco picado. Ou então, 2 colheres de chá de alecrim, aquele que a gente deixa seco. 1/4 de colher de chá de tempero italiano. Aí, o que é o tempero italiano? Ele tem alho, orégano, manjericão, ou você põe uma pitadinha de cada um desses ingredientes, tá? Aí, ó, 1/4 de colher de chá de pimenta do reino moída, 2 colheres de sopa de azeite extra virgem, 2 xícaras de farinha de trigo branca, que é a farinha comum, farinha de trigo para a gente polvilhar a mesa, um ovo para pincelar, azeite para passar no pão antes dele crescer e alecrim seco para a gente também polvilhar por cima do pão depois de crescido. Então, o que a gente vai fazer? Ó, numa tigela grande, você vai misturar água morna, lembrando, e morna, gente, é igual banho de bebê, sabe? Aquela que você vê que é um quebra gelada, quebra a temperatura ambiente só, não vai colocar muito quente que mata o fermento, tá? O açúcar e o fermento. Vai mexer bem e vai deixar descansar por 10 minutos mais ou menos, para, não digo nem formar uma esponja, como a gente não colocou a farinha, então não vai ficar uma esponja, mas você vai deixar 10 minutinhos ali, só para começar ali a ativar o crescimento do fermento, tá? Aí, o que você vai colocar? Você mistura o sal, o alecrim, os temperos todos, o azeite e a farinha de trigo. E aí, o que você faz? Você vai mexendo a farinha, essas misturinhas todas, e vai, gente, puxando sempre da beirada, porque muitas vezes o que acontece? Acaba ficando um pouco de farinha nas laterais, né? E isso acaba complicando a situação também. Então, depois, quando você finaliza, aí você tenta juntar a farinha, fica aqueles gruminhos de farinha. Então, vai mexer a massa até formar uma bola. Com essa massa já formada a bola, o que você vai fazer? Você vai mexer com ela mais um pouco, trabalhar, sabe, dar aquela sovadinha na mesa. Aí você pega, enfarinha um pouquinho a mesa, a massa por 5 minutinhos sovando desse jeitinho. Se precisar, presta atenção, adicionar um pouquinho só de farinha, você adiciona, mas a gente quer a massa macia, tá? Mas não molenga. Então você joga um pouquinho de farinha e vai vendo, ela tem que estar levemente grudadinha na mão. Fez isso, você vai fazer, vai bolear a massa, ou uma bola grande, ou então você faz em pedacinhos pequenininhos, e faz bolinhas para você fazer unitários, e aí você deixa crescer, passa o azeite e deixa crescer por mais ou menos 1 hora. Esse processo é importante, que é o que vai deixar essa massa super airadinha. Então, só lembrando, mexeu todos os ingredientes, põe um pouquinho de farinha na bancada ou na mesa, dá uma sovadinha por uns 5 minutinhos, depois, ou faz uma bola grande, ou bolinhas pequenininhas, como você quiser servir, e deixa por 1 hora, passa o azeite, um paninho cobrindo direitinho, ou um plástico, e deixa por 1 hora. Depois disso, aquece o forno 200 graus e pincela ovo, joga o alecrim seco, forno, ficou dourado, aproveita e lembra de mim e depois me marca. #Kátia Fonseca, viu, Danilo?